Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Primeiro brasileiro a ser incluído no Hall da Fama da Internet, Demi Getsko, é referência em tudo que se fala sobre rede mundial de computadores no Brasil. À frente da implantação da rede desde o início, Demi explica ao Papo de Futuro por que a internet aberta é um sucesso, mas critica a falta de privacidade no conteúdo gerido hoje pelas grandes empresas mundiais. É a nossa colunista Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa, que traz as ideias do Demi Getsko. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia também, ouvintes e espectadores da Rede Câmara de Comunicação. Pois é, encerrar o ano de 2023 com essa entrevista do professor Demi Getsko é um privilégio. Foi uma longa luta, valeu a espera e realmente ele trouxe informações com exclusividade que eu considero que é um pensamento muito importante e interessante. Como sempre, Dr. Demi na vanguarda dessa comunicação mediada pela tecnologia. E ele coloca simplesmente por que a internet é aberta, por que ela é interoperável e por que a gente não pode priorizar pacotes de informação, de dados. Ou seja, como a gente deve continuar lutando pelo princípio da neutralidade de rede. E essas características são dadas por protocolos que estão na rede e fazem parte dele, mas não estão na camada de conteúdo, que é a que a gente mais percebe. Portanto, essa camada baixa da rede primeira de infraestrutura é o que mantém a internet uma rede interconectada global, apesar de tantas divisões no mundo hoje. Portanto, na acepção da palavra, segundo Demi Getsko, a internet nada mais é do que aquela camada de infraestrutura, olha, Cláudio, e não se confunde com as redes sociais e os aplicativos que nós usamos para se comunicar hoje de várias formas, conectando milhões de computadores. E por isso, o professor Demi manifesta uma preocupação para que quando a gente traga esse assunto e essa discussão com um pouquinho mais de propriedade, a gente se lembre que essa camada superior ela é utilizada por inúmeras empresas que distribuem os seus conteúdos, às vezes não tão baseados nesses princípios democráticos que regem hoje o que a gente chama de governança da internet, mas sim por princípios e valores mais comerciais. Vamos ouvir o professor Demi. A internet trouxe um poder enorme ao indivíduo, que não havia antes, quer dizer, o indivíduo passou a poder se expressar, né, com facilidade, né, colocar conteúdo dele na rede, trouxe voz a todos nós, e isso é extremamente positivo, na minha opinião. Evidentemente que os impactos disso macro, né, os impactos em grande escala, são difíceis de avaliar. E tem uma coisa mais complicada ainda, que é a seguinte: uma coisa é você trazer voz a todo mundo, outra coisa é ver como isso pode ser usado, alguém pode se aproveitar disso para outro tipo de fins, né? Então, primeiro, certamente eu sou totalmente favorável à internet, sou um grande fã da internet, mas eu queria deixar claro que a internet é esse substrato em cima do qual crescem coisas. A internet em si não são as aplicações sobre a internet, né? Nem a web é, na verdade, a internet. A internet termina na camada de protocolos. Sobre essa camada de protocolos crescem coisas variadas, algumas ótimas, algumas não tão ótimas, cada uma delas tem seus méritos e deméritos, terão que ser debatidas separadamente. Mas a internet em si, esse substrato que permitiu esse crescimento aberto e livre, desde o começo a internet foi totalmente livre nisso, você não precisa de carteira de motorista para entrar na rede, não precisa de licença para criar um produto na rede, isso é totalmente aberto, isso na minha opinião é extremamente positivo, extremamente alvissareiro, mas certamente o que cresce em cima disso depende do que cada um fala. Eu vou terminar com uma frase. Quando a gente lançou o decálogo na reunião do IGF da Lituânia, estavam se discutindo os problemas da internet, etc. e tal, e o Vint-Cerf, que de fato esse sim é um dos pais da internet, falou: olha, é o seguinte, vocês estão reclamando, a internet mostra o que nós temos na sociedade, a internet é uma espécie de espelho da sociedade. Você vê na internet o que todo mundo fala no bar, o que fala no dia a dia. Se você olha para o espelho e não gosta do que está vendo, quebrar o espelho não resolve. Bem, Beth, esse é um assunto muito importante que muitas vezes não é tão divulgado pela grande imprensa, né?
Como é que fica a internet quando a gente discute, por exemplo, a edição de conteúdo por parte das plataformas digitais, essas grandes empresas, né? E como que elas conseguem categorizar e listar esse conteúdo se a gente está tratando de empresas que apenas distribuem esse material? Pois é, Cláudio, o 27, citado na fala do Demigetsko, ele defende que todos devem usufruir do poder da internet. Mas não é isso que ocorre hoje. A gente tem discutido, eu estou fechando esse programa, o ano com esse programa, justamente para a gente debater e relembrar tudo que a gente discutiu e alertou, né, sobre poucos têm acesso aos dados que postamos, né? O mercado é concentrado. As empresas monetizam os nossos dados pessoais, gerando grandes lucros para si, sem remunerar o usuário por esse conteúdo que ele gera, ferindo a própria privacidade, a vida íntima. Portanto, a distribuição de poder na rede hoje está longe de ser aquilo que o 27 prega e o próprio Demi. Além disso, há questões éticas envolvidas, porque até mesmo o conteúdo mais sigiloso, quando eu coloco um e-mail, quando eu converso com uma assistente virtual na minha casa, como uma Alexa, por exemplo, esse conteúdo, ele parece que serve, tudo indica que ele serve para alimentar também a indústria de dados das corporações. E eles são usados, sim, para propaganda dirigida baseada em emoções. O professor Demi fez uma analogia que eu achei muito interessante e que eu não tinha pensado a respeito. E ela nos convida a refletir sobre esse modelo baseado no quê? No carteiro. Porque o carteiro simples, que a gente conhece, tradicional e todo mundo tem simpatia, ele não lê a carta antes de entregar. Ou seja, se nós hoje estamos sendo invadidos, vigiados e nos sentimos inundados por todo tipo de propaganda, a responsabilidade não é da carta, né, nem do carteiro, mas é da forma como alguém está usando essa figura do carteiro e está hoje monopolizando, monetizando e, de certa forma, violando esse conteúdo antes de entregar para o seu destinatário. Então, esse paralelo que o Demigetsko fez do carteiro, lembrando que assim como o carteiro tradicional não pode abrir a carta para ver o conteúdo, as plataformas como Meta, Alphabet e todas as outras que lidam hoje de uma maneira monopolista no mercado, não poderiam estar acessando ou usando esse conteúdo o tempo todo, apesar de dizerem que a gente dá o consentimento no termos de uso, mas não é um consentimento muito informado, nem muito consciente ou livre. Portanto, na prática, as plataformas fazem sim, editar, categorizar, monetizar, monitorar, né, e lucrar sobre esse conteúdo. Vamos ouvir então o professor Demi sobre qual é essa diferença básica entre aquele carteiro tradicional e essa plataforma que não é mais um carteiro, digamos assim, como a gente imaginava antes. Intermediário tradicional antigo, o carteiro, se ele te entregar uma carta mentirosa, você certamente não vai agredi-lo dizendo que você me entregou uma carta de mentira, porque ele não sabe qual é a carta que ele está entregando. Então, o intermediário tradicional é isento de problemas, é imune a isso, porque ele é só um canal de comunicação entre o destinatário e o remetente. Ele não tem nenhum papel além desse. Precisa ver quem ainda é intermediário tradicional. Certamente é o intermediário que já sabe do conteúdo e que aproveita para comunicar aquele conteúdo para uma outra pessoa, não diretamente o destinatário. E é um papel que não é do intermediário, e aí o próprio agente já é um emitente, ele está emitindo uma informação. Então ele é, nesse caso, responsabilizável. Por isso, a gente precisa regular as plataformas e discutir realmente o papel delas de editar tudo que está ali, como se fossem uma revista eletrônica. Ou seja, observar o sigilo da comunicação, o que já é obrigado, inclusive, para as empresas de telefonia, que não podem acessar o conteúdo da conversa sem uma demanda judicial, né? Sem uma ordem da justiça. Portanto, essas questões são super importantes porque a gente precisa justamente, Claudinho, preservar o princípio máximo constitucional, não só da proteção de dados, como da privacidade. Beth, agora esse debate ele extrapola as fronteiras éticas e nacionais, é um grande desafio aprovar leis para proteger os dados das pessoas, né? Ou seja, a publicidade dirigida, baseada no conteúdo, pode ser uma conduta abusiva das plataformas, mas elas negam serem editoras de conteúdo, elas dizem que são apenas distribuidoras, né? Mas também a gente ainda tem que olhar para um outro aspecto, a conectividade em regiões remotas e rurais do Brasil.
Exatamente. Por que a gente não pode pensar no papel dessas plataformas de também ajudarem nessa conectividade, mas não dentro de uma internet encapsulada, como a gente tem no zero rating do Facebook, enfim, mas sim de uma internet aberta e plural com todos os canais. E nesse sentido, o presidente do NIC-BR, ele lembra que o Brasil ele é sim uma referência de funcionamento da rede física, dos domínios, e nós estamos aí na vanguarda, inclusive com o próprio modelo do CGI, de uma discussão bem aberta e bem multi-stakeholder plural da governança da internet. Porém, em termos de velocidade e universalização do acesso, que é o que realmente importa, a gente também está lá atrás, o que é muito triste. E, por isso, o professor Demi lembra que a gente precisa correr atrás do conceito de conectividade significativa. Vamos ouvi-lo. Certamente o que se espera de uma conexão à internet não é o que se esperava em 89 e 90. E isso tem que ser levado em conta. Quer dizer, existe o conceito de conectividade significativa, que significa o seguinte: não adianta dizer que eu estou conectado, eu tenho que estar conectado, mas com capacidade de usar aquela conexão para acessar serviços que interessam, serviços de governo eletrônico, serviços de diversão, de entretenimento, do que seja, mas simplesmente estar conectado não resolve. Então, é importante ter em mente que 80 e tantos por cento dos brasileiros já estão conectados, mas quantos deles, de fato, estão conectados integralmente, em condições de usar a rede, mas elas se propõem a ser, né? Certamente hoje, sem internet, você não consegue fazer praticamente nada. Então, é importante ter em vista esse exame qualitativo da conexão. Bem, vale lembrar que o NIC-BR, presidido pelo professor Demi Guetschko, é responsável pela designação dos domínios, que são os endereços na rede, entre outras funções. Esse órgão é um braço do Comitê Gestor da Internet, que reúne empresas, governo, sociedade, para discutir a chamada governança da rede, que deve ser democrática e voltada para a liberdade, privacidade e para os direitos humanos. Pois é, Cláudio. Então, com a entrevista do professor Demi Guetschko, o Papo de Futuro se despede de 2023 com muita alegria, com muita gratidão, né? E uma sensação de que a gente plantou algumas sementes muito importantes para a gente pensar além da camada de cima, pensar em toda a internet como realmente um veículo de comunicação nosso. E nesse sentido, a fala do professor Demi é muito poderosa para a gente realmente retomar esses conceitos que o Cláudio colocou e mais outros que eu colocaria. A internet, as suas origens, universal, diversa, inovativa, não concentrada, sem privilégios e, sobretudo, que não esteja a serviço do privado, mas que seja uma internet da sociedade, do povo e da democracia até o ano que vem. Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Muito obrigado pela sua última coluna de 2023 e um ótimo final de ano. E a gente agradece, então, à Rádio Câmara por essa oportunidade e esse privilégio de estar colocando essa voz no ar. Muito obrigada.